A situação para a esquerda acaba de ficar ainda pior com Donald Trump se juntando com o bilionário Elon Musk com uma única missão: destruir a esquerda mundial. Mas existe um problema. Trump acabou de fazer uma ameaça que deixou o governo brasileiro em pânico. Uma das notícias mais importantes dos últimos dias caiu como uma bomba no governo Lula. Mas estranhamente, a mídia tradicional está praticamente ignorando isso. Só que eles têm um problema. Eu vou mostrar com detalhes essa notícia e explicar o porquê que o governo brasileiro está em pânico. E lembra que se você for um esquerdista totalmente fanático, que acredita na narrativa da mídia tradicional, já sai desse vídeo porque ele não é pra você. Mas se você é daqueles que ainda utiliza a sua cabeça pra pensar e não quer ser manipulado, lembra de se inscrever nesse canal, porque o que eu vou mostrar aqui, você dificilmente vai ver na televisão. Chega a ser assustador, mas muita gente aqui no Brasil não sabe que provavelmente a eleição mais importante do mundo tá pra acontecer. E o pior, o resultado pode ter um impacto absurdo no povo brasileiro. O candidato Donald Trump vinha empatando com a Kamala Harris depois que ela recebeu um apoio muito forte da mídia tradicional americana e de até celebridades do mundo artístico lá dos Estados Unidos. Porém, eles não contavam com a chegada de um aliado que é muito forte pro lado de Donald Trump. E quem é esse aliado? Ele mesmo, Elon Musk. O bilionário que está em todos os noticiários depois de fazer história com o lançamento de robôs, robotáxis e inteligência artificial dentro da Tesla e também pelo que ele fez na SpaceX. Apresentou algo absurdo e jamais visto, que foi um foguete que não só foi lançado, mas ele retornou na base com uma manobra inédita, mostrando que a SpaceX está dominando esse mercado. Elon Musk, que já tinha prometido que ele tinha como missão de vida destruir o pensamento esquerdista, que segundo ele está infectando a cabeça de muitas pessoas como se fosse um vírus, juntou forças com Donald Trump para vencer a eleição que, segundo o próprio Elon Musk, é a mais importante dos últimos anos. Agora você vai entender por que toda essa situação pode azedar muito pro Brasil. Presta atenção nessa fala do Lula. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Desde que o Lula assumiu o governo brasileiro, ele parece que tem uma missão de parar de utilizar o dólar e criar uma moeda para utilizar junto com os BRICS, que é um grupo econômico que tem China, Rússia, África do Sul, o próprio Brasil e a Índia. E entraram agora outros países como o Irã, Arábia Saudita e alguns outros que, se você reparar, bem poucos desse grupo são uma democracia. Mas para o Lula, esse negócio da democracia não é tão importante. O que ele está realmente preocupado, e ele já deu diversas entrevistas falando disso, é que ele quer uma moeda para rivalizar com o dólar. Ele não aceita mais negociar com a principal moeda do mundo. E ele quer uma moeda principalmente para o BRICS, para que ele tenha cada vez mais proximidade com o principal parceiro ideológico na visão do Lula, que é a China. Mas, meu amigo, Donald Trump já vem acompanhado todo esse movimento e ele já disse que não vai deixar barato. O ex-presidente prometeu que, caso ele vença as eleições agora, ele vai colocar uma tarifa de 100%, e presta atenção, para países que vêm rejeitando a utilização do dólar. Lembra daquele vídeo que eu acabei de te mostrar? Então, meus amigos, você já entendeu. Quem que tá falando para todo mundo que não quer utilizar mais o dólar? Esse é o tal do Mula. Sim, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. E não é só o Lula. Até a Dilma, que hoje é presidente do Banco do BRICS, já criticou o dólar, dizendo que os Estados Unidos usam a moeda como uma arma de geopolítica. E essa declaração já pegou muito mal com os Estados Unidos, deixando a relação cada vez mais tensa e até alguns políticos dos Estados Unidos pedindo que o Brasil fosse sancionado. E o pior é que depois de toda essa treta entre Elon Musk,